Opa, tudo bom? O nome do anime de hoje é Hero Return. A cidade estava sendo aterrorizada por vários demônios horríveis no ano de 2093. As origens dessas feras são completamente desconhecidas e os humanos estavam indefesos. Enquanto continuam a sua destruição inimaginável, o crime ficou fora de controle nos últimos anos e o governo estava completamente impotente. Nesse momento é o ponto mais baixo da humanidade. Então o primeiro super-herói da história é chamado de Zero. Ele apareceu do nada. Ele instantaneamente demonstrou seu poder esmagador, derrotando facilmente vários demônios. Ele iria destruindo inúmeros inimigos, pegando muitos supervilões, um por um, e até mesmo decapitando o rei dos monstros. Com seus principais super-heróis, todo mundo começou a aparecer de novo. No ano de 2100, as taxas de criminalidade em vários países começaram a diminuir drasticamente, e o número de monstros foi severamente reduzido. No entanto, esse também foi o momento em que a humanidade teve o seu primeiro herói desaparecido. 5 anos depois, nós vemos que um filme que estava sendo feito sobre o Zero e o nosso protagonista, que se chama Lei, lamenta como esse vai ser o 5º filme baseado no herói. Seus pensamentos são interrompidos quando vários fãs em um show próximo torcem por um super-herói chamado Shin-Chan. Enquanto ele se apresenta, o Lin se aproxima de um criminoso fugitivo nível C na multidão que estava tentando assassinar o Shin-Chan. Ele grita que era o famoso criminoso Black Hand, e ele quer vingança pelo que a família do Shin-Chan fez com ele. Mas os seus esforços são interrompidos quando o Shin-Chan tira as armas do cara e seus homens continuam o ataque, mas eles facilmente cuidam deles. O Shin-Chan provoca um pouco o homem, mas eventualmente termina a luta com um soco que é muito rápido para ver. O Black Hand não estava preparado para desistir. O Lin parece conter o homem usando apenas uma algema dos policiais sêniors. Nessa hora, ele conta como ele tinha sido pago pelo Shin-Chan para fazer o ataque para que pudesse ajudar a aumentar o seu status. O Black Hand ia ganhar o resto do dinheiro depois que o trabalho foi feito. Mas agora, ele pensa que o Shin-Chan estava tentando sair do acordo. A sua raiva permite que ele se transforme enquanto ele explica que planeja demonstrar o verdadeiro poder de um vilão de nível B. O Black Hand derrota o Shin-Chan e a sua banda, porque eles são muito mais fracos do que ele. Agora um super-herói da classe E que se chama Shen chegou para deter ele. O Shen explica o seu plano para aumentar a sua reputação derrotando o Black Hand, mas é ridicularizado por ele e o seu nível E. Ele tenta usar as suas luvas que afirmam o poder de derrotar um elefante, mas apenas se envergonha. O Lin mostra um pouco de preocupação, mas o Shen estava confiante de que pode vencer, então ele continua lutando. As tentativas de usar outros dispositivos só fazem ele apanhar ainda mais rápido. O Black Hand se cansa dele, e ele fala para o fraco humano Lin para escapar enquanto ele ainda pode lutar. O Lin aponta que o Shen vai morrer aqui, mas uma surpresa acontece quando o Shen diz que ele estava simplesmente tentando proteger civis. O Lin entra em ação e surpreende o Shen quando ele derrota o Black Hand com um único ataque. O Shen implora que o Lin se junte a ele, explicando que seu cérebro inteligente e equipamento forte irão combinar perfeitamente com a super força do Lin. O Lin estava com dúvidas e o Shen fala que ele simplesmente não trouxe todo o equipamento. Então, a conversa deles é interrompida quando uma mulher chega para avaliar a situação. O Shen reconhece ela como a terceira maior super-herói da cidade, chamada Manu. Ele explica a ela o que aconteceu e ele atacou a família Shin-Chan. Então, ele e o seu assistente Lin pararam todo mundo. No entanto, ele fica surpreso ao ver que o Lin se foi há muito tempo. Então, chegando em casa, ele descobre que a sua irmã expulsou um homem que o Lin considerava um bom marido para ela. Ela revela que o primeiro herói da humanidade é o único homem para ela e o Lin espera que ela nunca descubra que ele na verdade é o famoso Zero. A sua irmã fica chateada quando ele explica que ainda não conseguiu encontrar um emprego e ela aponta como ele nunca faz nenhuma tarefa. Ela grita com ele por ter um quarto bagunçado, mas a briga deles é interrompida pelo Shen, que estava lá para convidar o Lin para se tornar um herói. O Shen também planeja permitir que o Lin seja seu assistente e explica que os benefícios financeiros são grandes. A irmã do Lin fica instantaneamente encantada, mas o Lin aponta como ele é apenas um cara comum que não luta. Mas já foi decidido por ela, e os dois vão ter que se registrar no seu dia seguinte. Lá tinha uma estátua bem grande. O Shen explica que as pessoas ao lado do Zero são da classe dupla como heróis que o acompanharam, mas o Lin não se lembra deles. O Shen continua explicando sobre o ranking.
Mas não é hora de explicar muito porque eles precisam fazer os exames que vão determinar se o Lin pode ou não se tornar um herói. Eles são escoltados para uma sala onde um homem muito grande chamado Jiatan levanta pesos muito pesados e explica ao Lin que ele precisa não morrer por 3 minutos para passar no exame. Todos ficam chocados. No entanto, quando o Lin pergunta sobre o que ele receberá por derrotá-lo, o Shen fica preocupado porque ele estava com muito excesso de confiança. E o Jiatan tem uma super habilidade especial. O Lin não estava nem um pouco preocupado. Então eles começam a briga, mas o Lin consegue o segurar muito fácil. A mulher que estava avaliando fica chocada, porque nunca viu ninguém parar o ataque do Jiatan assim. Os dois lutadores estavam expressando a admiração um pelo outro. O Jiatan diz instantaneamente que o Lin é um oponente mais forte que ele já encontrou, e explica como a maioria das pessoas só quer se inscrever como heróis pela fama. O Jiatan ainda precisa derrubar o Lin e ele começa a atacar de todos os lados. O Lin consegue se afastar um pouco e a luta fica intensa. Isso deixa o Jiatan enfurecido, mas o Lin consegue prender as suas mãos e derruba ele com um golpe na cara. O Lin se pergunta como ele se saiu enquanto todos ficam de boca aberta, e de fato ele conseguiu passar. Então agora ele tem que ir pro exame de escrita. O Shen expressa seu alívio por ter o seu assistente tão bom assim, mas é ignorado quando o Lin estava apavorado por conta do exame escrito. Aqui, nós pulamos para depois que o exame escrito já terminou, e ainda ao acordar, o Jiatan lembra de ter sido derrotado por um temível recém-chegado. Eles ficam chocados por ter sido derrotado assim, mas agora nem consegue se lembrar dos detalhes da luta. A Manu explica que a força do recém-chegado é de pelo menos um nível A, mas então mostra a infelicidade do Jiatan e os resultados dos exames escritos do Lin. Ele percebe que o Lin era realmente estúpido. O pior é que o Lin respondeu a uma pergunta sobre por que ele quer ser um herói com uma declaração sobre como ele não queria ser um. E ele nem mesmo entende o significado de ser um herói. Os resultados dos exames são exibidos e o Shen fica surpreso ao ver como Lin conseguiu obter todos os pontos no exame de batalha, mas apenas 13 pontos no exame escrito. O Lin fica frustrado, mas o Shen aponta que é exatamente por isso que os heróis precisam trabalhar juntos. Não importa o quão forte uma pessoa seja, há limites, mas um grupo de pessoas pode realizar quase tudo. O Lin aponta que os fracos apenas atrasam os fortes, e precisar confiar nos outros significa que você não é um herói. A conversa deles é interrompida quando um homem próximo estava sendo intimidado por defender civis. Nós vemos que os agressores na verdade são heróis que estavam chateados por não serem capazes de aumentar a sua classificação. O Lin assiste com nojo, porque ninguém mais se importa, e nós vemos que o homem finalmente decidiu se defender, proclamando que os valentões não são heróis de verdade. Eles jogam ele de lado por ser um fã do Zero, mas o Lin pega ele e o Shen ataca os agressores, que o pegam com muita facilidade. O Lin interrompe a luta, mas os caras voltam a sua atenção para ele. Eles são parados pelo conhecido Shen Shan, que também estava chateado com isso deles terem insultado o Zero. Eles fogem com medo, e o homem intimidado se apresenta como Jan King. Ele logo explica que ele é apenas um herói do Irã normal, mas as pessoas ainda temem muito ele, e ele fica feliz em conhecer pessoas que podem falar com ele normalmente sem sair correndo. Ele revela que não tem amigos, e o Shen ri dele por tratar um personagem 2D como um amigo. O Lin fica sem palavras, mas nós vemos que é porque ele também joga o mesmo jogo. O Lin quer que eles joguem juntos e também se junte à equipe. Na hora, ele aceita de bom grado, pois nunca foi perguntado porque ele é um herói de classificação E. Isso é um pouco estranho, tendo em vista que ele aterrorizou um grupo inteiro de valentões. Então eles perguntam qual é a habilidade dele. Ele confunde a todos quando ele fala que ele é azarado e deixa todos ao seu lado da mesma forma. Eles não acreditam, então ele explica que é bem conhecido pela habilidade e até recebeu o apelido de Fantasma Azarado. Por conta disso, quando ele era criança, o orfanato que ele participou teve um incêndio, e o próximo foi invadido por um deslizamento de terra em alguns dias. Ele acabou morando na rua, e isso só foi piorando com o tempo. Mas ele diz que uma coisa boa aconteceu com ele, e explicou que uma vez ele foi salvo pelo Zero. Esse encontro foi o que fez ele querer se tornar um herói. Mas a sua empolgação o domina, e ele acidentalmente causa um colapso no prédio. Então o Lin foi obrigado a salvar uma garota. Depois de tudo isso, eles estavam no hospital, porque o King foi pego sob os escombros. Mas o Lin explica que eles ficarão bem. O Young King estava chateado com o quão casualmente ele é mencionado
desde que o médico disse que ele teve sorte de estar vivo. Ele fica bravo e diz que não tem nada a ver com o pessoal, mas o Lin responde que tudo aconteceu por conta dele e força o Yongkin a se juntar à equipe. O Shen expressa preocupação com o azar, mas ele prometeu que vai manter distância de todos se eles concordarem em formar uma equipe. Algum tempo depois, a equipe estava aposta em cima de um prédio. Eles estavam esperando um comércio ilegal acontecer. A organização criminosa que eles estavam vendo tem vários mercenários e uma dúzia de criminosos de nível C. O Shen estava ansioso para iniciar a missão e dar boas risadas com seus companheiros. As duas organizações criminosas assistem ao teste do item que estava sendo negociado, e um dos líderes fica muito feliz em ver que é exatamente o que ele queria. A equipe de heróis intervém e cada um deles se apresentam. O Shen cai nas proximidades e é apresentado como o deus da guerra. A sua tentativa de intimidar os vilões falha, e nós vemos a habilidade do Yong de se teletransportar quando ele pega as armas dos criminosos. Os criminosos usam a sua criatura para atacar, mas o Shen Tian tem um enorme poder de fogo, mas o monstro continua atrás deles. O Lin explica que a criatura é apenas um monstro comum e o faz desaparecer em segundos. O Shen aponta que tudo que ele fez foi mandar o monstro para o centro da cidade, e nós vemos que o monstro estava aterrorizando o pessoal lá. O Lin apareceu para parar ele imediatamente. O Shen deve pedir que o Lin não vá tão rápido, já que ele não consegue o acompanhar. Ele estava economizando bateria para suas botas a jato para a batalha. O Shen avisa que o estilo de luta do Lin é muito perigoso para o centro da cidade e mostra a ele um purificador de água que deve ser usado para derrotar o monstro. Ele coloca isso em ação, mas não parece conseguir alguma coisa. Um olhar mais atento revela que a ideia de purificação pode ser de fato real. O trabalho lento do Shen mostra algum potencial ao conseguir recuperar o seu dispositivo, e em seguida mostra confiança nele guardando a sua arma. Assim que o Shen termina a luta, o resto da equipe chega e são cobertos por água purificada. Momentos depois, uma multidão satisfatória apareceu. Todas estavam felizes com a limpeza das suas roupas graças à água purificada. Em seguida, eles dão todos os créditos ao Shen. A sua busca por ele termina quando eles encontram ele protegendo uma garota de toda a água. Depois nós vemos que a equipe acha que estavam com problemas por machucarem ela. O Lin pergunta o seu nome, mas ela não responde. Então depois disso, a Manu apareceu para visitar eles. Ela entra lá e fica entretendo a garotinha, mas o Lin pediu que ela continuasse com seus negócios. Os outros falam para ele ser mais gentil com ela, mas ela responde que, de qualquer maneira, ela estava lá só por ele. O Lin queria respostas e a Manu dá para ele um dispositivo com todas as informações. A Manu explica que muitas instituições de caridade foram criadas em todo o mundo e elas estavam negligenciando crianças. Mas o Lin aponta como eles estavam apenas sendo experimentados. A Manu de fato confirma isso e explica que a garotinha que eles encontraram é um desses experimentos. Além disso, apenas coisas ruins aguardam aquelas crianças que são consideradas experimentos fracassados. Todos na sala ficam com medo quando ele começa a tremer. Eles viram que o Lin ficou furioso. Ele não consegue entender como isso pode estar acontecendo sob o olhar de todos, e ele quer que todos os responsáveis pelos experimentos infantis sejam mortos. A raiva do Lin quase mata os que estavam na sala, mas ele recupera a compostura e pede desculpas por não conseguir controlar as suas emoções. O Shen aponta que a Manu é um herói muito influente e ela pode fazer alguma coisa sobre a situação. Ela explica que não pode fazer nada sobre isso, porque os inimigos têm aliados na Associação de Heróis. O pior é que essa pessoa lá dentro é ninguém menos que o Yang Hui, o presidente da Associação de Heróis. Vocês querem mais episódios dessa série, junto com a da menina que ficou cega, vinda em simultâneo? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.